Boas tardes. Dando início à nossa reunião de hoje, vamos elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo pela vida, pela oportunidade, pela companhia de todos que nos rodeiam, elevando a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Bem, hoje do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas, parábola da figueira. E a outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. Quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando, lhe disse: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoastes. E respondendo, Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo que disser a esse monte: Tira-te e lança-te ao mar, e isso sem hesitar seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir. Assim. Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14 e 20 a 23. Instrução dos Espíritos. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras de maneira que estas agradam aos ouvidos. Mas, quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tiramos disto. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos, e é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos de que estão dotados, serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem o organismo material que falta a estes, para nos transmitirem as suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para este fim. Nesses tempos de renovação social, desempenham uma missão especial. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso, multiplicam-se de maneira a que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se eles desviam de seu fim providencial a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais, ou dos interesses mundanos,
Se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam a torná-la proveitosa para os outros. Se nem mesmo para si tiram os proveitos da própria melhoria, então assemelham-se à figueira estéril. Deus então lhes retirará um dos dons que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixarão cair como presas dos maus espíritos. Muito bem. Nessa passagem está muito claro, e até no próprio Evangelho, na Bíblia originalmente, que o que Deus tratava, o que Jesus tratava era da sociedade como um todo, né? Se nós repararmos no Evangelho mencionado, ele fala Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14 e 20 a 23. Então, buscando lá no contexto, né, no capítulo 11 de Marcos, o que vinha imediatamente antes do versículo 12, né? Então eu vou ler o 11. Então está aqui. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, e sendo já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então ele já tinha visitado o templo, né? Mas como era tarde, ele voltou para Betânia. E aí começa o texto que nós lemos lá em cima. E no dia seguinte saíram de Betânia, teve fome, vendo de longe uma figueira, e assim foi até o versículo 14. Em seguida, o que vem? O versículo 15, né? Não o 20, o 15, 16, 17, 18 e 19, que eu vou ler agora. Então, ele foi lá para Betânia, né? Ele amaldiçoou, vamos dizer assim, a figueira, e aí ele continua. E foram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse qualquer vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito um covil de ladrões. E os escribas e principais dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo tarde, já tarde, saiu para fora da cidade. E aí entra a segunda parte do que lemos lá em cima. E eles, pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Tende a fé em Deus. E porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Esse é o versículo 23, e agora vem o 24, que está em outra parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, quer dizer, está continuando a lição. Vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Então, qual a importância desse contexto? É uma análise da própria sociedade mesmo. Entrou lá em Jerusalém, viu o templo que já apresentava algumas aberrações, saiu, foi para Betânia, né? No caminho ele aproveitou da observação da figueira, destacou a sua utilidade. No dia seguinte, e em seguida, né? Ele volta lá, expulsa os vendilhões do templo, e na volta ele justifica a finalidade da figueira com o paralelo justamente com a sociedade que nada serve. E termina ensinando a orar, né? Ensinando a orar. Então, desde a parábola original, a preocupação, né, de Jesus é mostrar a utilidade da sociedade e de cada um de nós.
E no Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, ele aprofunda mais, né? Se havia a preocupação em observar as doutrinas, os ensinamentos, né? Então ele fala que a figueira seca é o símbolo das pessoas que aparentam bem, mas na realidade nada produzem, né? As doutrinas, os ensinamentos, isso é muito comum, que até nos manuais de redação são denominados os discursos vazios, né? Você ouve lá aquela preleção bonita, aquela dissertação interessante, mas o que é que aquilo alimentou a alma? Pode ter alimentado o ouvido e até a razão, né? Alimenta a razão, então, essas teorias, esses mecanismos, essas interpretações da sociedade e tudo mais, elas realmente acabam alimentando a razão, mas não alimentam o espírito, né? Não falam de Deus. E isso fica chancelado na outra metade da instrução dos espíritos. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Ora, então, e ele fala claramente que os médiuns são as árvores, né? Mas as árvores que só produzirão frutos através da intervenção dos espíritos, dos bons espíritos, né? Então, todos nós somos médiuns, todos nós somos médiuns, alguns com mais ou menos expressões, né? Mas, por si só podemos desempenhar o nosso papel completo se nos alinharmos com as inspirações vindas dos espíritos superiores. Aí, além de exercermos o mediunato de uma forma honesta, de uma forma útil, né? Também exerceremos todas as nossas atividades pessoais da mesma forma. Porque você vai usar as mãos, vai usar a boca, vai usar os olhos, todos os recursos além da mediunidade, para a finalidade da evangelização do mundo, né, dentro de um aspecto como médium, e principalmente a própria evangelização, a descoberta dos seus próprios defeitos e a correção desses defeitos, né? Então, nós encontramos exemplos muito claros, expressos, escritos, né? Se tiverem oportunidade, leiam Obreiros da Vida Eterna, né? No capítulo em que a irmã Zenóbia, responsável pela Casa Transitória Fabiano de Cristo, né? Ela chega num lugar tenebroso, acompanhada de um grupo, inclusive de uma médium clarividente, para poder acessar um velho coração querido que era do padre Domênico, né? E o padre, todo revoltado com a igreja, porque a igreja não deu as prerrogativas que ele achava que ele deveria ter, então ele se põe numa posição de revoltado. E a clarividente, numa situação muito peculiar, ela consegue penetrar na mente do padre Domênico e descrever tudo aquilo que ele fez quando padre, abusando da batina, abusando da posição, abusando da condição social. Então é exatamente isso, né? Quer dizer, de nada adianta, atuou à época como uma figueira seca. Se esperava dele frutos dentro do Evangelho e ele só praticou atos que denotavam interesse próprio, né? Através do egoísmo, da vaidade de ocupar cargos, do orgulho. E com isso, registrado primeiro na própria mente e nas contas de Deus, né? Isso impediu que ele colhesse algum fruto salutar, o motivo da revolta. Uma vez esclarecido, lhe apresentada toda a conta, né? Aí ele, através do apoio da mãe, ele se conscientiza
e se prepara para uma nova reencarnação. É interessante, o relato é muito até comovente, mas para representar o que? Se ontem eram os padres que representavam a expectativa de melhora da sociedade, hoje são principalmente os espíritas. Né? Não que os demais representantes das outras religiões não tenham essa responsabilidade, mas nós, como médicos, né, nós temos todo o esclarecimento que alguém pode ter. Tudo aquilo que a nossa mente atualmente, pelo estágio de inteligência que temos, pode compreender, está atendido por todas as instruções dos espíritos. Portanto, não teremos quaisquer desculpas sobre o que era para fazer, quando era para fazer, como era para fazer. Né? Então, que não nos recusemos a tornar proveitoso o nosso mediunato e tampouco a nossa vida comum, né? Fora da mediunidade, né? Fora do centro espírita, principalmente fora do centro espírita, né? Porque isso, de uma forma ou de outra, representará um talento que nos foi dado e não foi aproveitado. Tudo isso está no texto do site. Se tiverem oportunidade de ler e estudar, aprofundar, será muito interessante para todos nós. Ok? Prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. Uma boa tarde a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça. Nós trouxemos hoje do livro Boa Nova, que é o livro com a psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, seu irmão X, o capítulo 8 que fala sobre o bom ânimo. É um capítulo bastante interessante. Ele nos diz: o apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste e, às vezes inúmeras, o Senhor surpreendia-o em meditações profundas e dolorosas. Foi talvez por isso que uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitava alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falasse o seu espírito sensível. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações, além nas alturas. Quando esclarecisses que o vosso reino não é desse mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo, de Bartolomeu, se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já vistes, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a sua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas tudo o que eu quero é acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é desse mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra, que lutam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente
na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. No entanto, venho de meu Pai cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Então, nesse primeiro momento, Jesus diz a Bartolomeu, que se encontrava muito triste, que o Evangelho ele viria como uma boa nova, que essa boa nova, essa boa notícia, ela deveria despertar a alegria, a esperança. E ele fala, meu reino ainda não é desse mundo. Ainda não é porque está nessa fase de transformação que sempre temos falado, Mas apesar do reino de Deus ainda não ser desse mundo, não ser ainda um reino de paz, de fraternidade, nós podemos e devemos ali cultivar e buscar nossos momentos de alegria, de serenidade, Porque se ao lado da vida há ali as lutas, as tristezas, igualmente todos nós temos ali esses momentos de pausa, de serenidade, em que devemos estar ligados a Deus para nos fortalecermos. E é muito interessante quando ele diz também que o Evangelho ele terá de florescer primeiro na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Então, a mudança do mundo, a mudança de um povo, de uma sociedade, de qualquer núcleo, ela só se faz a partir da mudança de cada um de nós. Então, nós nos perguntamos quando o mundo será um mundo melhor, quando a humanidade será mais solidária. Nós devemos nos perguntar, a partir de que momento eu serei mais solidário, a partir de que momento eu serei uma pessoa melhor, porque as nossas atitudes, elas têm um efeito muito grande, queiramos ou não, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas vibrações, elas influenciam a encarnados e desencarnados, elas influenciam aqueles que convivem conosco, aqueles que nos observam, enfim. Como ele diz, a transformação do mundo ela começa pela transformação individual, porque isso tem um efeito multiplicador, sem que a gente faça ideia da extensão dessas influências, seja para o bem ou seja para o mal. Todas as nossas atitudes elas repercutem, elas reverberam no ambiente, no meio em que nós estamos ali convivendo. Depois de uma pausa em que o discípulo contemplava silencioso, o mestre continuou. A vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo, dessa oportunidade preciosa, para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as jornadas mais ásperas, obrigatórias, para a retificação das faltas cometidas, os infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados, desanimados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas em desesperadas imprecações, amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Então Jesus diz a ele que os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas da serenidade são pontos de repouso, nos alertando o quanto é importante nesses primeiros momentos do dia a nossa prece, o nosso pensamento positivo, o nosso pensamento no bem, a nossa gratidão a Deus, como nos diz André Luiz.
abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Então, esses instantes iniciais do dia, assim como os momentos ali antes do repouso, eles são de grande importância. De manhã para nos reabastecermos, à noite para, como nos ensinava Santo Agostinho, uma reflexão de como foi o dia, nos preparando ali para uma noite de repouso, pedindo a Deus que nos ampare, que se possível sejamos ali instrumentos de trabalho mesmo durante a noite. Enfim, momentos importantes no início do dia ou no final do dia. E Jesus ainda continua dizendo, Bartolomeu pergunta: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós essa fortaleza permanente? Jesus responde: a verdade não exige, ela transforma. Olha que interessante. A verdade não exige, ela transforma. Porque a partir do momento em que nós vamos tomando essa consciência, conhecendo o Evangelho, mais do que isso, procurando vivenciar aquilo que nos ensina, nada será uma exigência. Aquilo gradativamente vai nos transformando por dentro, transformando os nossos sentimentos, a nossa visão. Então, o Evangelho ele não exige, mas ele nos transforma. O Evangelho, Jesus continua dizendo, não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Ou seja, não exigiria nem exige que os seus discípulos tenham qualidades especiais, que sejam criaturas perfeitas. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem, a esperança devem ser traços constantes das atividades em cada dia. Então, a alegria, a coragem, a esperança, isso nós temos que lutar para cultivar, para que sejam parte ali da nossa vida. Alegria, coragem e esperança. Jesus diz, por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora? Por que nos deixarmos, trazendo para o nosso dia a dia, nos desesperarmos por uma fase mais difícil, por uma decepção, por um acontecimento doloroso na nossa vida? E se pensarmos que, olharmos para trás, nós vamos perceber que tantas vezes passamos por momentos talvez até mais difíceis, mais dolorosos, e sobrevivemos, estamos caminhando. Então Jesus diz a ele para que não firme ali no pesadelo de uma hora, mas que pense na realidade gloriosa da eternidade. Ou seja, o que esse fato que hoje tanto nos machuca significará ali daqui a 5 ou 10 anos, ou se comparado a tantas coisas que aconteceram ou que acontecem na nossa vida, mas que lá na frente a gente vai perceber que doem, mas são aprendizados, são alavancas, são momentos ali que nos impulsionam a reavaliarmos, a buscarmos mais a Deus, a buscarmos mais a serenidade. E Bartolomeu pergunta, e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. E há fases em que temos essa sensação de que tudo conspira contra nós, em tudo parece em luta, aparentemente as coisas não dão certo, os negócios do mundo, quando ele fala, também não são favoráveis. E Jesus responde, qual é o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência, para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que só se realiza pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor por entre as luzes do caminho? Não será a diversidade dos negócios do mundo um convite amigo para que a criatura possa semear com mais amor, um apelo direto, indireto, que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Então aqui Jesus deixa claro que quantas vezes as coisas do mundo não nos são favoráveis, não acontecem de acordo com a nossa expectativa, mas que esses aparentes infortúnios, essas aparentes decepções,
como ele diz, são convites ali para que a criatura, para que nós possamos semear com mais amor, um apelo indireto, como ele diz, que nos arranca aqui das ilusões. Então, nem sempre aquilo que nós pedimos nos acontece, nem sempre aquilo que desejamos vem ao nosso encontro, porque nós temos que pedir não que as coisas aconteçam, mas pedimos muito a Deus a serenidade, a lucidez, a sabedoria, para aproveitarmos aquilo que a vida naturalmente nos impõe. É claro que desejamos o melhor, mas procuremos colocar na vontade de Deus, justa, soberana, ali os nossos destinos, porque Ele sim sabe o que é melhor, em que momento. Então, como Jesus aqui diz, que aquilo que a satisfação dos nossos desejos, de todos eles, talvez nos enlaçaria mais ainda na trama ali dos erros que nós acalentamos ao longo de muitas vidas. Então, que essas adversidades, elas são um convite de Deus, um convite da vida para que nós repensemos o que temos buscado, como temos agido, como temos sentido. Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não todavia sem experimentar certa estranheza. E logo lembrando-se de sua mãe, havia partido há pouco tempo, para a sombra do túmulo, perguntou ainda ansioso: Mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Jesus responde: Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz, semeador de alegria. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado a sua exposição judiciosa, justa e serena. E pois que a hora já ia adiantado, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, deixando-lhe uma sensação salutar, saudável, e uma sensação também desconhecida. Então é muito interessante esse final, quando Jesus fala que ninguém está só, que todos somos filhos de Deus. E mesmo quando parte ali um ente querido, nós sabemos hoje pelo Espiritismo que se há essas ligações profundas, se há essa afinidade maior, nós jamais nos separamos daqueles que amamos. Que esses reencontros, eles um dia acontecerão, que deve acontecer de uma maneira natural. Jamais devemos pensar em abandonar a vida ou partir antes para encontrar um ente que já partiu, mas que isso venha ali naturalmente. E, enfim, fica aí essa mensagem bastante rica de Bartolomeu sobre o bom ânimo, para que mesmo diante das lutas que cada um enfrenta, tenhamos o bom ânimo, tenhamos a fé, tenhamos a coragem, na certeza de que todas as nossas dores, elas são passageiras. Lembrando uma vez mais da frase que diz: lição aprendida, sofrimento terminado. Ou quando Jesus nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Então nós vamos encerrando por aqui, agradecendo uma vez mais a Deus nosso Pai, a Jesus Cristo nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos que nos auxiliam, que nos amparam, que do outro lado vibram por cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.